Olá, pessoal. Vamos para a nossa primeira aula da disciplina de culturas anuais. A nossa disciplina ela é composta por 6 aulas. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos conceitos, né? O que é a agricultura, o que é a cultura anual, quais as características dela. Aí nós vamos para as principais culturas anuais do Brasil: a soja, o milho, o feijão, o algodão e o arroz. Se der tempo, a gente ainda fala um pouquinho sobre a mandioca, que é uma cultura bastante plantada no nosso país. Então, na aula de hoje, nós vamos falar alguns conceitos, né, sobre as culturas anuais, o que vem a ser as culturas anuais, e a partir da aula que vem, a gente começa a falar das principais, né, nessa sequência. Aqui a gente vê que, com exceção da cana-de-açúcar, são as maiores, né, que eu digo que a cana-de-açúcar não está aqui nessa sequência, o café e os citros, mas são as maiores produções, as maiores áreas, né? A soja hoje ocupa a maior área de lavoura no Brasil, mais de 30 milhões de hectares, né? Aí seguido pelo milho, dentro da cultura dos grãos. Feijão é uma cultura familiar, tipicamente familiar. O algodão é uma cultura que faz rotação na região centro-oeste com a soja e o milho, né? Faz soja, milho, algodão e mais alguma safrinha de milho. E o arroz é uma cultura um arroz irrigado, principalmente, em regiões do sul e na região sudeste do estado de São Paulo também. Nessa sequência, nós vamos estar vendo aí a importância de cada uma dessas culturas, né? Então, como já é de costume de vocês, tem os testes, né, que vão ser aplicados a cada aula, são 5 questões. Ao final de cada aula par, né, eu vou falar da segunda, da quarta e da sexta aula, os testes são lançados lá na planilha, na plataforma de vocês, e através da metodologia que vocês já estão acostumados, a média é 6, vocês já ficam sabendo do resultado, quantos testes, né, quantas perguntas que cada um acertou dentro das 10, né, então são 10 testes, 10 questões por semana, 5 de cada aula, né, então na segunda aula lançam 10 questões, 5 da primeira e 5 da segunda, e assim sucessivamente. O livro que eu dei como referência é o livro do professor Paulo Castro, Fisiologia de Cultivos Anuais. Então, está aí as principais culturas. E eu deixo também com vocês algum, algum material também, para que vocês deem uma lida. As questões podem ser tiradas, né? Tem os canais aí de comunicação, via chat, via o aplicativo da escola, após a aula, o meu e-mail, tem várias maneiras da gente, ou repassando a secretaria procura, enfim, e o material, né, complementar, que está lá na plataforma de vocês, em cada aula, eu deixo um material para leitura, que é interessante que vocês leiam, que é um complemento de tudo que a gente, além de ser uma fixação do assunto que a gente já conversou, é também uma maneira de se aprofundar mais em cada um dos assuntos, né? Então, é importante que vocês façam a leitura do material complementar para aprimoramento, enriquecimento aí dos conhecimentos, das técnicas dentro das culturas anuais. Então, no final da disciplina, vocês vão compreender, né? A gente vai ter falado da importância das culturas anuais para a região e para o país. Nós vamos ver que cada região especificamente é mais potente em determinada cultura, né? Região Sul, região Centro-Oeste, região de São Paulo. Então, nós vamos ver que cada região ela tem uma potência específica para cada uma das culturas, e são culturas, via de regra, regionalizadas, né? Dentro familiar, dentro de grandes empresas, e com isso a importância, no geral,
das culturas anuais para o país. A gente vai falar sobre os manejos destas culturas, né? O manejo no sentido de plantio, traços culturais, adubação, colheita, armazenamento, falar também das recomendações técnicas visando o aumento de produtividade. É claro que é aí que é a chave do sucesso, é aí que é o foco nosso de técnicos da área agrícola, de que nós queremos atingir, né? Nosso objetivo sempre deve ser o aumento de produtividade, claro, visando o lucro, né? Toda empresa é uma empresa mercantil, comercial, ela visa o lucro, obviamente, o proprietário, ele precisa ter o lucro para poder tocar a sua empresa e continuar gerando seus empregos, né? Então, tudo que a gente fala, sempre o foco, tudo que a gente fala de controle de praga, de adubação, de semeadura, de plantio, escolha de cultivar, nós estamos visando o aumento de produtividade, tá? E claro que não há como separar, falar das técnicas de plantio, das recomendações de manejo, e não de modo a ter uma integração, ter um relacionamento bem sucedido com a área ambiental, claro, né? Por bem ou por mal, as questões ambientais, eu digo por bem ou por mal no sentido de que, ou o ideal é que se faça por consciência, mas quando não há consciência, existe o lado legal, legislação de assuntos regulatórios ambientais. Então, a gente vai ver que toda a nossa recomendação é em cima da preservação, em cima das questões ambientais, tá? Então, vamos lá. O que são culturas anuais? São aquelas culturas que completam o ciclo dentro de um ano, ou menos. Dentro do mesmo ano civil, vamos falar assim, né? Aquele ano janeiro a fevereiro, a janeiro a dezembro, por exemplo. Então, dentro de um ano, não necessariamente o janeiro a dezembro, como eu disse, eu digo dentro de um ano, independente aonde se inicie o ciclo, a cultura anual, dentro de um ano, ela completa o seu ciclo. Então, são culturas de ciclo curto, por volta de 120 dias, né? Então, a gente já consegue ver aqui que dentro de um ano, de 365 dias, a gente consegue ter 2, 3, até 4 ciclos de plantio dessa cultura. É lógico, para ter 4, tem que ser sempre cultivares precoces e aquela safrinha, né? O que é a safrinha, quando a gente diz? É uma safra mais curta entre um ciclo e outro, aonde as cultivares precoces têm uma época onde o crescimento é mais acelerado e permite que complete o seu ciclo num tempo menor que a safra convencional. Então, quando fala safrinha, é uma safra intercalar intermediária entre duas safras normais, né? Duas safras de ciclo completo, a gente pode quebrar no meio com uma safrinha. O milho é muito utilizado isso, né? Na rotação do soja, milho, algodão, e faz uma safrinha de milho entre isso. Então, pode, claro, dependendo de condições climáticas, principalmente a disponibilidade de uma irrigação, nós podemos fazer 3 a 4 safras anuais de cultura, né? De culturas anuais, é óbvio, né? Então, a cultura anual, a característica dela é a seguinte: ela produz somente uma vez, ou seja, depois da safra, ela morre, e há a necessidade de replantar para que se tenha uma nova produção. Então, aqui é o ponto-chave para a gente entender o que são as culturas anuais. Então, veja, culturas anuais, você colhe uma vez. A produção, uma vez obtida, se encerra o ciclo e há necessidade de um novo plantio. Então, produz uma vez só. Assim que você colhe o seu produto de interesse, você perde a planta e precisa refazer um plantio. Qual que é a diferença da cultura, por exemplo, perene? Uma cultura perene, você colhe e não precisa replantar. Por exemplo, citros, né, a laranja, por exemplo, o café.
Uma vez que você apanha o fruto, a árvore continua lá, o arbusto continua lá produzindo. Após certo período, após uma nova floração, após uma nova etapa do ciclo, ela produz novamente no mesmo arbusto. Então, isso são culturas perenes, que após a colheita, após a obtenção da produção do produto, né, de interesse, ela continua produzindo por tempo indeterminado. Tem plantas que duram perenes, que duram 20, 30, 40, 50 anos produzindo sem que haja a necessidade de um replantio. Existem ainda aquelas culturas bianuais ou semi-perenes. O que é bianual? A bianual é que completa o seu ciclo em mais um período maior do que um ano. Então, ela a cada 2 anos ela tem uma produção. Ela não é anual e nem perene, mas quando ela atinge a bianuidade, há necessidade de um novo replantio. E as culturas semi-perenes, que é a mais conhecida delas e uma das mais importantes do Brasil, que você já deve estar perguntando, é a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar não se classifica nem como cultura anual, nem como cultura perene. Ela é classificada como uma cultura semi-perene. Por quê? A cana, quando a gente corta o como, o caule, ela rebrota. Para sempre? Não, ela tem um limite de rebrota, por N motivos que ela deixa de produzir, geralmente devido à compactação do solo. Ela deixa de produzir. Um ano ela produz no primeiro ano de plantio, após 18 meses do plantio, ela produz, ou seja, no segundo ano, né, o primeiro ano você planta, no segundo ano você vai colher, só que não necessariamente no ano seguinte, pode ser que dali a 18 meses. Você tem sua produtividade por volta de 150 toneladas. No segundo corte, essa produtividade cai por volta de 110, 100 toneladas por hectare, no terceiro corte 90, 80 toneladas por hectare, no quarto corte 80, 70, no quinto corte 60, 70, e aí faz uma reforma. Aí faz um replantio, faz um plantio novo. No sexto ano, geralmente a cada 5 cortes, você replanta a cana-de-açúcar. Então, isso seja, a cada 6 anos, né? O primeiro ano você planta e 4 e 5 anos você corta. Então, veja que ela não é nem perene, porque uma planta de fato perene fica lá 20, 30, 40 anos ou mais. Uma planta, e nem uma planta anual, porque uma planta anual colheu, plantou novamente. Então, a cana-de-açúcar, ela não se caracteriza nem como perene, nem como anual. É uma semi-perene. Então, o nosso foco da disciplina são as culturas anuais. Por exemplo, o trigo, o arroz, a mandioca, o amendoim, o algodão, o girassol, ou seja, todas essas que nós estamos vendo aqui são exemplos, né? Existem muitas outras, que após colhida, a soja, né? O milho, ela precisa, que está aqui nas 3 principais culturas anuais, estão aqui, né? Soja, milho e feijão. Ou seja, depois que você colheu a soja, você arrancou o pé, você colheu o milho, você eliminou o pé, junto com a espiga, você eliminou o pé, o que precisa fazer? Um replantio, uma nova semeadura. Mesma coisa com mandioca, algodão, arroz, né? Depois que você colheu o girassol, amendoim, depois que você colheu, a planta não existe, a planta não está mais lá. Você precisa reiniciar tudo do começo, fazer um novo plantio, fazer um novo ciclo, se iniciar um novo ciclo desde a semeadura, tá? Então, as culturas anuais são culturas de ciclo curto. Até dentre as culturas anuais, deixa eu reformular, dentre as culturas anuais, nós temos aquelas que são cultura anual de ciclo curto. Existem culturas anuais de ciclo longo. Vejam que, para ambas, eu disse culturas anuais. Por quê? Existem culturas anuais que necessitam
160, 180 dias, 200 dias para atingir a sua produção. Mas 200 dias, veja que está dentro de um ano. Porém, existem culturas, como um milho de safra de 120 dias, é um milho considerado de ciclo curto. Né? Então, ela é uma cultura anual de ciclo curto. Dá-se esse nome àquelas culturas que, dentro do período de 120 dias, elas atingem o seu desenvolvimento pleno até a colheita. Então, são culturas anuais de ciclo curto, tá? Características de áreas de plantio de culturas anuais são geralmente em áreas planas. A maioria, as grandes produções estão em áreas planas. Né? A gente vê soja, algodão, milho, principalmente nessas áreas. Por quê? Como são plantas que rapidamente desocupam a área e se reinicia um novo plantio, são quase que via de regra, com exceção do feijão, dentre as grandes, são culturas mecanizadas. Então, a mecanização combina com a área plana, né? A gente, em área com declive acentuado, a mecanização não é muito eficiente e os rendimentos não são adequados. Então, as culturas anuais, geralmente, as grandes culturas anuais, são plantadas em terrenos planos, em terrenos mais favoráveis. Até por essa característica também, como ela tem um ciclo curto, ela precisa ser colhida com máquina e em áreas aonde o rendimento é muito baixo, corre-se o risco de ter uma chuva durante a colheita, corre-se o risco de atrasar a colheita em um ponto da fazenda com relação ao outro ponto. Então, você iniciou a colheita numa área onde estava madura, quando você chegou, quando atingiu o ponto de maturação para a colheita, e até você chegar na outra área, não pode ter, na outra parte da fazenda, não pode ter um intervalo muito grande, porque corre o risco de você perder, passar em demasia do ponto de colheita, e isso acabar prejudicando a sua produção, o seu grão, perder muito teor de umidade, os grãos tornarem quebradiços, enfim, são áreas que exigem alto rendimento de plantio e de colheita. Mesma ideia que eu disse da colheita se aplica no plantio, porque imagina se você trabalha numa área onde você não tem um bom rendimento e você inicia o plantio numa parte de uma fazenda e vai chegar dali 20 dias na outra parte da fazenda, num ritmo lento, operacional. Plantas com 20 dias, já considerando que em 7 dias elas já germinaram, mais 10 dias elas já estão no porte aí, já estão no estágio de emergência. E no outro lado da fazenda você ainda está plantando. Então, são áreas que há uma demanda de grande rendimento operacional. Então, por isso que são prioridades, áreas serem utilizadas, né? Prioridades serem utilizadas as áreas mais planas com declividade. Com relação ao grau de tecnologia das culturas anuais, são os mais diversificados possíveis. Nós temos grandes produtores com alta tecnologia e temos pequenos produtores com baixa ou quase nenhuma tecnologia, né? Então, depende muito da cultura que nós estamos falando, depende muito da região, depende do tipo de produtor e, claro, do relevo, né? Tecnologia é algo que todos buscam, mas cada um consegue atingir aquela dentro da sua capacidade, né? Dentro de assistência técnica, dentro de acompanhamento de um profissional, perante investimento. Então, o pequeno produtor, geralmente, ele é desprovido das mais modernas tecnologias, né? Por conta de áreas menores, o custo operacional acaba se elevando muito, né? A diluição do custo, o retorno do investimento em áreas pequenas é mais demorado. Você não vai fazer um investimento que vai te levar 50 anos para te dar um retorno.
E muitas vezes pequenas propriedades de 100 hectares, vamos falar por aí, até 150 hectares, são áreas que, se você fizer um alto grau de investimento, ela vai te dar um retorno por conta do aumento de produtividade ali 40, 50 anos. Então, investimento em alta tecnologia em pequenas áreas, geralmente é mais raro de se encontrar. Ao passo que áreas grandes, né, acima de 500, 1.000 hectares, todo investimento em tecnologia é retorno garantido dentro de 1, 2, 3 anos, né? Acho que eu estou dando um exemplo bem genérico, né? Não estou falando, não estou fazendo conta, estou falando um exemplo bem genérico, só para exemplificar que o grau de tecnologia depende muito do tipo de produtor, né? E da região e também da cultura. Como eu disse lá atrás, quando a gente for estudar a cultura do feijão, a gente vai se deparar com essa informação de que a cultura de feijão não existem grandes empresas detentoras de sementes de feijão e de grandes fazendas de feijão. O feijão é uma cultura totalmente familiar, quase. 90% da sua produção é familiar. Por quê? A produção nossa é razoavelmente alta, mas é exclusividade para consumo interno. Ao passo que soja, milho, algodão são commodities vendidas em bolsas de valores no mercado todo, no mundo todo. Ao passo que o feijão, ele é uma cultura, é um hábito, uma culinária regional brasileira. Não há países que consumam feijão da nossa maneira, com o nosso preparo, junto com arroz, que faz parte da nossa cultura alimentar. Alguns países, poucos, utilizam feijão frio, juntamente com a salada, o grão cozido. Então, não é uma lavoura de grandes tecnologias, por conta disso, que são pequenos produtores destinados ao mercado interno. Ao passo que uma soja, um milho, um algodão, são grandes produtores que detêm o mercado, tanto de semente quanto de produção, de grandes máquinas, de grandes áreas, de muita utilização de defensivos, uma fatia muito grande do mercado agrícola, da cultura de grãos anuais de grandes empresas, tá? Então, essa tecnologia, como eu disse, nós temos desde grandes máquinas de 50 linhas de plantio, onde se deposita 1.200 sementes por segundo, até o trator, o implemento de tração animal, aonde são colocadas aí algumas sementes por hora, ao passo que grandes propriedades são milhares de sementes por segundo em uma máquina, né? Então, esse grau de tecnologia depende demais, mas ambas são culturas anuais de importância nacional. Então, tudo começa com a análise de solo. A análise de solo é que nos vai dizer o quanto que nosso terreno, a nossa área, tem aptidão para determinada cultura, ou seja, nós temos que conhecer, temos que ter uma análise de solo em mãos para saber qual o nível de correção, o nível de adubação que eu tenho que lançar a mão para eu poder cultivar, né? Cada cultura tem as suas características, suas necessidades nutricionais, o seu pH, a sua correção de solo, enfim, tudo, qualquer cultura, independente seja anual, né, aqui nós podemos extrapolar para tudo, tudo se começa com uma boa análise de solo, dentro das metodologias mais modernas ou as que nós já estamos aí mais acostumados, trado manual, aonde a gente coleta de 0 a 20, de 20 a 40, ou de 0 a 10, de 10 a 20, depende, de novo, da cultura, né? Até as metodologias mais modernas que nós temos hoje aí, o quadriciclo, aonde coleta-se aí, faz 500 hectares por dia, de maneira fácil, em termos de tempo, e independente da maneira com que seja feito, como eu disse, tudo tem um lado moderno e tem um lado tradicional, ambos são de extrema importância, não importa o seu tamanho ou a cultura, tudo começa com uma boa análise de solo. Também, lembrando que a legislação ambiental
e ela incide em qualquer lavoura, em qualquer propriedade, em qualquer lugar do país, e nós devemos seguir, né, com relação às áreas de preservação permanente, reservas legais, áreas de morro e encosta. As APPs, lembrando, são as áreas de proteção aos recursos hídricos, as reservas legais são aquelas áreas onde se reserva uma parte da propriedade para manutenção, para deixar intacto a vegetação nativa, original, toda a regra existe, toda a legislação que explica como deve ser a APP, a distância depende da nascente, depende da largura do rio, o quanto que você tem que deixar de margem de mata ciliar, na margem dos rios, para não ocorrer a deposição, o assoreamento, né, que é a deposição das partículas de solo no leito do rio, influenciando o trajeto ou a intermitência de nascentes, né, e as reservas legais são aquelas áreas que nós devemos manter dentro da propriedade, respeitando o bioma, né, bioma atlântico, 20%, cerrado, 40%, mata atlântica, Amazônia, região amazônica, 80% de reserva legal. Aqui na nossa região, portanto, 20%, né? Na região de Mata Atlântica, a qual aqui São Paulo, a boa parte tem um pouco de cerrado também, mas a maior parte do estado de São Paulo é Mata Atlântica, onde dentro da sua propriedade você pode plantar 80% e 20% você tem que deixar reservado. Existem outras, que vocês têm uma disciplina específica, né, sobre meio ambiente, legislação ambiental, e nós não vamos nos aprofundar toda a questão ao averbação de áreas, né, você pode averbar uma reserva legal, desde que no mesmo bioma, em outra região, enfim, tem toda a legislação ambiental. Com relação aos morros e encostas, né, os morros com altura superior a 100 metros, você divide ele em 3 terços, terço inferior você pode fazer o plantio, respeitando os 2 terços médio e o terço superior, com relação aos de altura maior que 100 metros, com ângulo menor que 45. Nós não vamos entrar muito na legislação ambiental, porque vocês têm uma disciplina específica sobre isso, é só dar uma procurada lá, que vocês vão encontrar. Outra questão importante, dentro de se tratando de lavouras, de culturas, é com relação à conservação de solo. Ela não é só necessária, como é obrigatória, não é um luxo o produtor fazer. Ele é obrigado a técnicas conservacionistas, né? Técnicas de conservação de solo. O produtor, o proprietário de terra, ele deve zelar pela manutenção da sua propriedade com relação à preservação do solo, com relação à erosão, à perda da camada de solo superficial, arraste para nascentes, arraste desse solo para áreas de reserva, ele não é vontade própria dele fazer ou não. A legislação obriga técnicas de conservação de solo. Tem toda a legislação dos recursos hídricos, dos departamentos de recursos naturais, de recursos hídricos, onde existem todas as regras, né, de conservação de solo, evitando a erosão. De que maneira? Terraço e curva de nível. Quando a gente fala em conservação de solo, nós estamos dizendo, basicamente, da construção de terraços e curvas de níveis, mas os carreadores também existem todas as regras com relação ao escoamento de água, a cada quantos metros eu tenho que ter um canal de saída dessa enxurrada do carreador, né? O carreador é estrada de terra, para que não haja a erosão. A gente sabe que, muitas vezes, a curva de nível, o terraço, não é suficiente, como a gente vê nessa foto aqui, a gente vê que existe uma curva de nível aqui, porém, não sei se mal construída, ou seja, em desnível, que a curva de nível, como o nome diz, deve ser em nível, quando você faz em desnível, é o que a gente fala de estourar a curva, porque acumula excesso de água em um ponto da curva,
aonde ela venha se romper, causando essa explosão de água, aonde vai levar todo aquela camada superficial do solo, vai arrastar, vai para os rios, vai para as áreas de preservação, e isso é passível de autuação. Então, as curvas de nível, elas fazem exatamente essa função de seguir as cotas, né? Vocês também têm aula de topografia, e lá na aula de topografia vocês sabem que são as cotas, né? As cotas, essa curva aqui, por exemplo, ela tem a mesma altitude desse ponto até o último ponto dela, lá do outro lado. Por quê? Ela tem que estar em nível. Se um ponto estiver rebaixado, o que vai acontecer? Toda a água dessa curva vai ir para um ponto que está rebaixado. Então, a curva deve estar em nível, porque se distribui o conteúdo aqui da bacia, a quantidade de água, de forma homogênea, em toda o contorno da curva, né? Se eu tiver um pedaço e onde ele esteja em desnível, aquele ponto irá fazer toda, trazer, né, como um ralo, aonde o ralo está em desnível, toda a água vai para ele. Se eu fizer uma curva de nível fora do nível, vai acontecer igual a gente vê nessa foto aqui. Simplesmente vai romper toda aquela barreira da água feita pelo solo, tá? Então, as estradas têm que ser em nível, também é obrigatório. Veja nessa foto aqui, ó, tem um barranco aqui na lateral. Isso aqui também não deve ser feito, não pode ser feito. Por quê? Aqui é um lugar propício para enxurrada e formando grande quantidade de água em grande velocidade, com certeza aqui vai abrir uma vala de erosão, vai abrir uma vossoroca e vai levar essa estrada embora, vai levar a cultura embora. Então, veja nessa foto à esquerda, a estrada está em nível com a lavoura e aqui tem um ponto de escoamento dessa água, aonde iria começar a formar uma enxurrada, tem um escoamento dessa água para a curva de nível, para o terraço. Então, veja aqui. Então, aqui não há possibilidade de essa água continuar na estrada de terra e vai parar lá embaixo fazendo uma erosão. Então, veja que aqui, nesse ponto, bem na curva, existe uma entrada dessa água da enxurrada para a curva de nível. Então, isso aqui é uma técnica de conservação, é uma prática de conservação do solo. Você está retirando a água do carreador e levando para dentro da lavoura, na curva em nível, aonde essa água será distribuída por toda a lavoura, né? Pela própria capacidade dela de reter a água. Quando você pega aqui, na foto não dá para perceber, mas aqui é uma descida. Imagina uma descida dessa, a velocidade que a água pega, chegando nesse ponto aqui, ela vai encontrar uma saída. E como não é no mesmo sentido, não está em nível, esse barranco que forma aqui, isso aqui a água ganha velocidade, forma uma enxurrada, aonde vai causar uma erosão, ou seja, tá? Não existe uma prática de conservação de solo nesse ponto. Sempre que possível, realizar plantio direto ou preparo reduzido. O que é isso? Também vem a ser uma prática de conservação de solo. Por quê? O plantio direto e o preparo reduzido. O que é o plantio direto? O plantio direto é plantar uma cultura em cima da outra, sem fazer o preparo. Por exemplo, a gente vê na foto aqui, colheu alguma cultura aqui, não consigo identificar aqui qual é, mas vejam que não houve nenhum tipo de gradagem, de aração, de subsolagem, de nenhum tipo de grade para fazer o plantio do milho. Ou seja, tirou uma cultura, colheu com máquina, porque o resto da cultura anterior a gente vê aqui, e já plantou-se em cima uma nova cultura. Quais as vantagens disso? Manter sobre o solo essa camada, essa cobertura vegetal. Isso é favorável a reter umidade, isso é favorável a conservar a fauna e a flora desse solo, né? A microfauna e a microflora desse solo é favorável
a manter a umidade, favorecendo a germinação de sementes, favorece, né? Não favorece a formação de erosão. Por quê? O solo nu, ele, o impacto da gota, da chuva, vai causando fissuras, microerosões a cada gota de chuva. Então, naquele solo nu, você corre um grande risco. Eu digo solo nu sem essa camada protetora, sem essa camada vegetal. Ele corre sérios riscos de sofrer uma erosão. Então, o solo, quanto menos se mexer, melhor é o ideal. Ele está protegido, ele está entrando em um processo de decomposição, aonde a própria natureza, ali na superfície do solo, se encarrega de incorporar esse material vegetal ao solo, e em forma de matéria orgânica, e é sabido as vantagens da matéria orgânica no solo, né? Aeração, estruturação, retenção de água, decomposição desses restos, tudo a camada, a cobertura vegetal do plantio direto favorece, né? E além do que, diminuição dos custos, né? Porque se você não faz uma gradagem, um preparo desse solo, você está economizando algumas etapas. O preparo reduzido, o que é? Fazer ao menos uma operação. Ou seja, se você fizer uma descompactação, somente uma descompactação, que seria o preparo tradicional. Para eu conseguir explicar o preparo reduzido, eu preciso falar do preparo convencional. O que é o preparo convencional? Depois que você colheu, você desseca, você vai seguindo essas etapas. Né? Você desseca, você faz uma grade intermediária para quebrar a cultura anterior, depois você faz uma grade pesada para incorporar a cultura anterior, depois você faz uma grade leve ou uma grade intermediária para nivelar o terreno, para destorroar o solo. Enfim, veja quantas operações você vai fazendo. Faz uma subsolagem, então eu já falei, um preparo convencional. Você faz uma dessecação, faz uma grade intermediária, faz uma grade pesada, faz uma subsolagem, faz uma grade niveladora. Ó, se tem 5 operações entre uma colheita e outra no preparo convencional. O plantio direto não faz nada. Colhe uma, planta outra, semente por cima. Preparo reduzido é quando você faz, quando há necessidade de se fazer pelo menos uma etapa, geralmente uma descompactação entre a colheita e o plantio da nova cultura, você faz somente uma descompactação, somente uma grade pesada. Então, isso é um preparo reduzido, tá? Então, como eu disse, quanto mais você deixa o solo coberto, maior a segurança que você tem. Por exemplo, imagine uma área dessa aqui, ó, com declive, com uma grade provavelmente niveladora, que é a que deixa aquele solo mais soltinho, né? Parecendo um talco, assim, esse solo. Imagina se der uma chuva aqui, com certeza vai ocorrer uma erosão. Se der uma chuva um pouco pesada, né? Vai, com certeza, esse solo vai escorrer, causando uma erosão. Ao passo que, se tiver uma cobertura vegetal, se esse solo não tiver ter sido feito nenhum tipo de preparo aonde deixou o solo nu descoberto, a proteção é muito maior. Né? A gente vê, a lógica das matas ciliares. Né? Por que a gente deixa a mata ciliar na beira do rio? Para a terra não escorrer para o solo, para o rio, né? Para a terra do barranco não ir para o rio. Então, você deixa a mata ciliar, onde as raízes da árvore seguram o solo para que ele não desça para o rio. Então, é a mesma lógica. Quando você deixa um solo descoberto, a chance de ter uma erosão é muito grande. Então, são todas técnicas de preparo. Vejam aqui, ó, uma curva de nível, um terraço em nível, deve ser em nível por isso. Ó. Veja que aqui a água da chuva está distribuída como um todo dentro dos terraços, né? Ou seja, imagina se esse ponto aqui, por exemplo, esse ponto aqui, ó, está em desnível, vai acumular toda a água nesse ponto, aqui vai estourar, vai fazer uma erosão, vai
encontrar com essa outra curva que vai estourar, que vai fazer uma erosão, encontrar com a outra curva e vai descer. Então, a curva de nível, veja que é exatamente essa a função dela, conservação do solo. Ela mantém o solo no local correto, sem dano, sem prejuízo, sem erosão. Veja aqui, nessa outra foto aqui, área com alta declividade, um outro tipo de terraço menos utilizado. Como são feitos os terraços? Quando a gente fala em porcentagem, a gente sempre tem em mente que aqui, ó, de 0 a 3% de declividade é plano, de 8 a 20 é ondulado, de 45 a 75 é uma montanha, né? Nós vamos trabalhar aqui, ó, de 0 a 3 é um terreno plano, 3 a 8%, suavemente ondulado, de 8 a 20%, apesar de eu achar que o 20% já passou de ondulado, mas enfim, essa aqui é uma metodologia da Embrapa, de 8 a 20% considera ondulado. O que está querendo dizer de 0 a 3%? Vamos imaginar assim, ó, aqui é o terreno, a superfície do terreno. Veja que é um declive. Vamos traçar uma linha reta sem considerar o declive. Imagina que essa linha reta aqui, ela tenha... Imagina essa linha reta aqui, ó, ela tenha 100 metros. Você traça uma linha aqui de 100 metros que não acompanhe a declividade. Se nesses 100 metros, essa altura aqui tiver 3 metros de vertical, distância vertical, o que é distância vertical? Daqui até aqui, a distância vertical. Então, veja, você andou 100 metros e desceu 3 metros. Qual que é essa declividade? 3%. 3%. Então, é assim quando a gente diz em declividade, a distância vertical, isso aqui, a distância vertical. Então, minha distância horizontal é essa, a distância, o comprimento que a gente comumente trabalha, então vamos falar esse comprimento que é 100 metros. Se eu desci 3, então eu tenho 3% de declividade. Então, segue mais ou menos esse padrão aqui, ó, de 0 a 3 é um terreno plano, acima de 3 começam os ondulados. Então, o que a curva de nível, o que o terraço faz? O tipo Bangu, o que ele faz? Ó, ele, veja que aqui é o terreno original. O que ele fez? Ele tirou o solo daqui e jogou aqui, certo? Quando ele vai fazer a aração, ele faz nesse sentido, ainda dá mais uma elevada ainda nesse aterro. Então, ó, aqui a área de corte, e aqui a área do aterro. Então, eu cortei de um lado e joguei para o outro. O terraço do tipo patamar, veja qual que é a diferença. Aqui é o terreno original, aqui eu venho ou com uma pá carregadeira ou com uma moto niveladora, eu corto, faço um corte aqui. E com esse corte, eu aterro esse ponto aqui. Então, veja que é um corte e um aterro. Ó, cortei aqui, aterrei aqui. Mesma coisa aqui, ó. Corto aqui, aterro aqui. Então, esse é o esquema de um terraço. Então, depende a distância de um terraço ao outro, depende exatamente da declividade, depende da distância vertical que eu determino. Vamos falar, eu determino que a cada 7 metros de distância vertical, ou seja, dessa altura aqui da linha horizontal com relação ao plano original, eu determino que a cada 7 metros de distância vertical eu quero um terraço. Isso aí, tudo com o pessoal da topografia, que vai fazer todas essas medidas, né? É assim que funciona, vocês têm uma disciplina exatamente sobre esse assunto de topografia. Pastagem é a mesma coisa, né? Não é só em áreas de lavoura que a gente faz pastagem, faz terraço. Inclusive, em áreas de pastagem, o pisoteio do gado faz uma alta compactação, que é muito peso em pouco
ponto, né, as 4 patas do animal para 600, 700 quilos, ele causa uma alta compactação. Agora, imagina todo dia esse animal passando no mesmo ponto, forma uma grande compactação. E isso aqui é totalmente passível de causar erosão. Então, mesmo em áreas de pastagem, obviamente, as curvas de nível, os terraços são obrigatórios de serem feitos, tá? Priorizar adubação verde, adubação orgânica e rotação de cultura. É tudo a mesma coisa? Não, um não tem nada a ver com o outro. Adubação verde. O que é adubação verde? É aquela planta, aquela lavoura, por exemplo, aqui na foto, é uma crotalária. O que eu estou fazendo? Eu plantei o meu adubo. Estou plantando adubo. Por quê? Essa lavoura, essa cultura, eu não vou colher, ela não tem interesse comercial para mim. Eu vou incorporar ao meu terreno. Eu vou fazer. Aí sim ela passa a ser um adubo, a partir do momento que ela é incorporada. Lógico que tem todo o processo de mineralização, porque a matéria orgânica ela se torna disponível depois que ela vira uma matéria mineral. A planta absorve minerais. Então, tem um período onde o verde vira mineral. Aí está disponível para a planta, que é o período de decomposição, de compostagem, né, que geralmente a gente diz. Então, adubação verde é isso, é você plantar uma cultura, uma crotalária, por exemplo, que é mais utilizado como adubação verde, e fazer a sua incorporação. Através de grade, através de rolo-faca, você não colhe e leva embora. Você incorpora ao solo. E todos os benefícios da incorporação da matéria orgânica. Controle de pragas, melhor aeração, melhor controle da umidade, né, melhor retenção de água nesse tipo de solo, controle de pragas, de plantas daninhas, todas as vantagens aí da adubação verde, da matéria orgânica. E a adubação orgânica já é diferente. A adubação orgânica não é que você plantou e está incorporando. A adubação orgânica são geralmente resíduos que você leva ele já curtido, já composto, já decomposto, para fazer uma adubação. Então, isso é adubação orgânica, né? Que nem a gente consegue ver aqui uma torta de filtro, um bagaço, que já está em decomposição, que já formou um composto, ainda que seja orgânico, ele, né, eu digo no sentido, ainda não se transformou no mineral. Então, essa aqui é uma adubação. Por quê? Eu produzi no local, eu curti no local, eu decompus no local, estou levando lá para adubar. Então, isso é uma adubação orgânica. A adubação verde eu planto e incorporo. E a rotação de cultura é o que eu utilizo entre uma plantio e outro, de modo a fazer a intercalação entre as culturas, né? O revezamento entre a cultura. Por quê? A rotação de cultura recupera, quando o solo fica muito tempo com a mesma cultura, reparem que ele extrai, ele tem as mesmas características de extração, de extração de nutrientes, dos tipos da biologia, dos hospedeiros, dos fungos, dos parasitas, enfim, você aumenta demais uma população, por exemplo, de um determinado parasita. Você fica todo ano plantando, a vida toda plantando a mesma cultura, onde é suscetível a uma lagarta. Aquela lagarta ela vai se hospedar ali, e como ela sabe que todo ano vai ter aquele plantio, todo ano ela vai ter alimento disponível, aquela lagarta nunca vai embora dali. Pelo contrário, ela vai aumentando cada vez mais a população. Quando você quebra aquela cultura, tira um milho e põe uma soja, que a lagarta do milho não come a lagarta da soja, a lagarta do milho não come a soja, quando você tira o milho e põe a soja, ela fica sem o alimento e ela vai sendo controlada. Você não vai eliminar, não vai matar, mas você vai controlando, você vai mantendo a população no nível adequado para que não haja excesso de população. Então, a rotação de cultura ela tem essas vantagens, né?
Quando a gente faz rotação de cultura ainda, com aquelas culturas que incorporam nitrogênio, nós temos as oleaginosas, que fazem incorporação do nitrogênio atmosférico no solo, e outras culturas, gramíneas, por exemplo, não faz. Aí alguns estudos, né, que nem falar da cana, até que tem um pouco de incorporação de N atmosférico no solo, mas quando a gente faz uma rotação de cultura com leguminosa que incorpora nitrogênio no solo, a gente, além de toda essa quebra da sequência daquela cultura, ainda você ganha a incorporação de nitrogênio. Então, lá, você tem toda uma mudança no material biológico do solo. Você quebra aquele excesso de população de determinada praga. Você, trabalhando com culturas que atingem profundidade, por exemplo, você está lá plantando todo ano uma cultura que chega a 40 centímetros a raiz. E aí, quando você planta uma cultura que chega a 60, concorda que vai romper aquela camada que já vinha sendo compactada há muitos anos, a 40 centímetros. Você põe uma cultura mais profunda, você descompacta essa camada. Como eu disse, reduz praga, doença, erva daninha, elimina hospedeiro, porque uma praga que se alimenta de uma cultura, você tira aquela cultura, você tira o alimento dela, você tira o mecanismo de sobrevivência dela, o mecanismo de procriação, diminui deficiências, porque uma cultura que extrai muito potássio, cada cultura tem essa característica de extração de nutrientes do solo, quando você põe uma cultura que extrai, por exemplo, muito potássio, aquele solo vai ficando deficiente de potássio. Então, você faz uma intercalação com outro tipo de cultura que absorve menos potássio e mais fósforo. Então, você vai nivelando as deficiências, conseguindo fazer uma correção, talvez, mais apropriada. E, claro, um aumento de produtividade por conta de tudo isso que eu já vim falando, tá? Bom, então nós falamos do preparo de solo, falamos de adubação verde, então vamos escolher qual que é a próxima etapa? Vamos escolher sementes, né? A gente tem que ter em mente que semente não é igual grão. Grão é uma coisa, semente é outra. Semente são materiais específicos para que possuem capacidade para germinar, produzir uma nova planta normal, sadia. Grão é para consumo. Então, grão não é semente. O grão, se você plantar, não vai nascer. A semente que deve ser plantada. Então, semente são colhidas no ponto ideal, são colhidas com o grau de maturidade ideal, para que ele possa gerar uma nova planta. O grão não, o grão geralmente é seco, colhido no grau máximo de maturação, aonde se perdeu toda a umidade interna da semente e ela deixou de ser uma semente, ela passou a ser um grão. Além disso, a produção de semente, ela deve ser seguir todo um critério rigorosíssimo, né? Nós temos órgão ministerial da agricultura, aonde tem todo um controle rígido, criterioso com relação à produção de semente. Né? A gente vê nessa foto aqui, é um campo de produção de semente de milho. Então, veja, característica, tem que ser uma área apropriada, por quê? Tem que ser uma área isolada de outros tipos de cultura para que não haja cruzamento entre culturas, espécies, cultivares diferentes que não aquela que você está comprando para fazer um plantio. Por exemplo, você compra uma cultivar, essa semente, ela é de um pai e de uma mãe, uma semente onde foi feito um cruzamento, pode ser um híbrido, diversos tipos de cruzamento, aonde não pode ter mistura entre, você não pode cruzar uma outra espécie que aparece lá de supetão, mas de produzir uma outra semente que não aquela da cultivar que você. Então, esses campos são isolados, são campos que tem que ser campos de sementes para produzir sementes puras, né? Por que a semente é cara? Veja aqui um campo de produção de milho. Aqui, ó, são as plantas doadoras de pólen, plantas masculinas. Essas aqui são plantas receptoras de pólen, plantas femininas. Então, veja que aqui houve um dado momento, né, vocês vão perguntar, mas cadê a parte masculina daqui? É de cada, foi cortada. Na disciplina de sementes, vocês aprendem isso. É onde
a parte masculina aqui foi retirada, de modo que ela só pode ser feminina, e não pode se autofecundar. Ela obrigatoriamente tem que se receber o pólen, a parte masculina, dessas linhas aqui. Então, essas linhas aqui são os doadores, e essas linhas aqui são as plantas receptoras. Então, isso é um controle rígido. Veja, você não vai entrar nessa propriedade, nessa fazenda, e sair colhendo tudo com máquina. Não, essas linhas aqui não vão ser colhidas. Por isso que semente é caro. Semente tem um controle muito rigoroso em cima da sua produção. Não pode ter contaminantes, né, de outras espécies, outros vegetais, não pode ter erva daninha, não pode ter fungo, controle de geração, ou seja, a semente que você plantou, a sua semente, o grão que você produziu não serve de semente. Você consegue produzir uma vez só. Você plantou a semente que você produz, já não é mais semente, porque tem todo um controle de geração, de hibridização. Quando você planta a sua própria semente, você não tem aquele stand de produtividade, você não tem aquelas plantas vigorosas igual da semente comprada. É só fazer o teste. Plantem a própria semente. Compra um saco de semente, planta. Aí depois você colhe e planta o que você colheu. Vocês vão ver que a planta fica toda definhada, fica... Isso aí não é que as empresas fazem isso de propósito, a própria biologia genética da planta, que é assim, de milhos híbridos, por exemplo, que eu estou dizendo, tá? Que tem toda a característica genética, onde os seus filhos não produzem igual, não espelham as características das plantas originais das mães, tá? Então, a área de produção de semente tem que obedecer padrões, tem que ser sementes certificadas, tá? Então, lembre-se disso. Tem sementes de todo preço. Igual toda mercadoria que a gente vai comprar em loja, tem da mais cara e tem da mais barata. Pode ter certeza que sementes baratas não têm as qualidades das sementes boas, porque muitas delas não são certificadas, são sementes piratas, sementes que não possuem um padrão de produção, de fiscalização, enfim, são sementes piratas. Então, ninguém garante o que você está comprando. Ao passo que sementes certificadas, tudo bem, existe toda um apelo do domínio, a detenção da produção de sementes, estão nas mãos das multinacionais, mas e daí? Elas que têm capacidade de produzir, né, essas grandes fábricas de sementes, elas que têm capacidade de produzir, elas que têm toda uma pesquisa em cima, são essas empresas que possuem as melhores sementes, elas detêm esse mercado, tudo bem, vamos comprar sementes boas, né? De que adianta eu comprar a semente do meu vizinho, que não vai ter um padrão, que não vai ter uma qualidade, que não vai ter uma germinação, que não vai ter uma pureza. Então, são sim as multinacionais que detêm os mercados de sementes, mas tudo bem, vamos usar sementes boas dessas multinacionais, né? Que são certificadas de garantias, que produzem sementes, eu não estou dizendo, né, que somente sementes de multinacionais são boas, não estou dizendo isso, não. É que, geralmente, quando você vai na loja comprar, você encontra essas grandes marcas. Aí existem sementes regionais que devem ser avaliadas, se possuem o certificado do Renascem, que é o Registro Nacional de Sementes e Mudas, do Ministério da Agricultura, aonde são existe toda a metodologia, todo o critério reconhecido internacionalmente de produção de sementes, que seguem todo esse critério de pureza, de qualidade, de certificação das sementes. Então, quem dá esse certificado é o Renascem. Sementeiro, que é o nome que se dá ao produtor de semente, ele tem que ter o Renascem. Se alguém produzir sementes sem o Renascem, ele está em desacordo com a legislação. E você não tem garantia. É uma semente pirata, você não tem garantia alguma sobre mistura, sobre doença, você não tem nenhuma garantia. Ao passo que sementes certificadas com o Renascem, essas sementes, sim, são sementes garantidas, tá? Além do que, são sementes oficiais. Sementes oficiais, elas passam por critérios de desenvolvimento, critérios de pesquisas, que são resultados de trabalhos de melhoramento genético
e você, uma vez, você consegue ter resultados daquela semente, você consegue ter resultados daquela cultivar para poder comparar se ela realmente é boa, se ela realmente é aquilo tudo que tá sendo vendido. Você tem as características dela, né? Que nem você vê aqui, o ensaio nacional de cultivar de milho. Ou seja, isso aqui é um trabalho excelente que é feito, aonde se revela o resultado de cada uma, é claro, em determinada região, aquele local, Sete Lagoas, Minas Gerais. Esse resultado serve para lá. Mas, se você mora lá, você tem os resultados das melhores cultivares, né? Ensaio Nacional de Cultivar de Milho. Então, você pega todas as sementes disponíveis nacionalmente, né, de todas as empresas para aquela região, que são recomendadas para aquela região, e põe todas para competirem e ver quem são as melhores. Isso aqui são ensaios oficiais que o governo determina o controle, a metodologia desses ensaios nacionais de cultivar de milho. Então, quando você tem uma semente certificada, uma semente reconhecida, ela passou pelos ensaios, e você tem os resultados dela. Para que você vai pegar uma semente que nem consta no ensaio nacional desse aqui? Fala assim, ali meu vizinho, ali na revenda, ali tem uma semente e eu vou lá comprar dele, essa semente não tem registro, não tem certificado, não consta nenhum ensaio com essa semente, então você está comprando algo de olho fechado. Então, sementes certificadas, ela tem todos os critérios de produção, tá? Épocas de plantio. Então, ó, veja que nós estamos caminhando, né? Falamos lá desde o preparo de solo, escolha de sementes, estamos chegando ao plantio. Áreas irrigadas, culturas anuais irrigadas, grandes propriedades, grandes fazendas, elas se dispõem de sistemas de irrigação. Porém, eu não sei em porcentagem falar, mas boa parte não tem irrigação. Então, essas plantas dependem da chuva. Então, todo o calendário, toda cultivar tem um calendário, uma época de recomendação de plantio. Essa época de recomendação de plantio obedece o clima. Quem é produtor depende hoje de previsão do tempo. E a recomendação que aquela cultivar, aquela semente tem para a sua região, para cada época de plantio. Por quê? Para ter chuva na hora certa. Na fase de germinação, de floração e enchimento dos grãos, via de regra, são as fases que precisam de mais água. Fases da planta que não podem, de maneira alguma, faltar água. Senão, você vai perder a produtividade que você viu que iria ter, que aquela empresa, que aquela semente te disse que ia produzir, você não vai conseguir ter se faltar semente, se faltar água nas principais fases do ciclo da planta. Então, veja que as épocas de florescimento, enchimento de grãos, de germinação, são as mais importantes. E, por outro lado, na colheita não deve ter chuva. Né? Então, veja como que é importante seguir um calendário de plantio. Nós temos calendário de plantio, colocar lá na internet, vocês vão encontrar calendário de plantio do Ministério da Agricultura, onde estão, para cada região, veja aqui, algodão, região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste. Aqui, ó, época de plantio, época de colheita, arroz para cada região do Brasil, milho para cada região do Brasil, milho safrinha, milho segunda safra, milho terceira safra, soja, trigo, ou seja, época de plantio, época de colheita. Época de plantio deve ser feito de modo a coincidir as chuvas com as fases que obrigatoriamente a planta precisa de água. E a fase de colheita, obrigatoriamente fora da época da chuva. Então, veja que o nosso país, com a dimensão que tem, é totalmente diferente uma semente indicada para a região Nordeste da região Sul. A que serve para a região Nordeste não serve para a região Sul. São totalmente diferentes um país de proporção como é o nosso. Né? Então, por que não deve coincidir com a chuva a colheita? Porque você colhe com máquina. Máquina em área molhada não entra, patina. Além disso, os grãos verdes, eles ficam difíceis de serem colhidos, né? Quando passa lá no sistema de trilha, de debulhamento da máquina, de separação do grão das vagens, essa planta está verde, ora, na mão mesmo a gente consegue ver, né? Quando a gente pega aquela vagem sequinha, a gente aperta, a semente pula na mão. Quando a vagem está verde, você aperta, você quebra a semente dentro, mas ela não se separa da vagem. Então, sementes
verdes ocasionadas por chuva na época de colheita são difíceis de serem separadas, de serem beneficiadas lá no mecanismo de trilha da máquina. Por isso que não deve. Elevada umidade de grão. Se você colhe na época da chuva, o grão está com muita umidade. Para armazenar, você tem que ter um limite, né? Vamos falar 7%, 10% o armazenamento da soja, 10% de umidade. Ora, se deu chuva lá no final, sua soja está com 30%. Você vai colher, você vai perder, porque com 30% ainda está verde para ser colhido. Mas vamos supor que você conseguiu colher sem perder. Mas com 30% você não pode armazenar, você tem que secar. Para secar uma grande quantidade de soja, é caro, tem um custo, é oneroso secar grão. Então, você tem que colher o mais próximo da umidade, do teor de água do grão, que é o teor que você vai armazenar. O melhor lugar para você secar a semente é no campo. Não é no armazém, não é no silo. Você colher verde para secar no silo, seu lucro vai embora. Você tem que colher no ponto certo, já na umidade bem próxima daquela que você vai armazenar. E por isso que eu estou dizendo que chuva na colheita só atrapalha. Então, os calendários de plantio obedecem obrigatoriamente essa regra. Chuva no germinação, no enchimento de grão e na floração. E seca durante o período da colheita. Tá? A densidade é a mais variada possível. Sempre quando a gente compra uma semente, já vem com a recomendação de número de plantas por hectare, população, ou seja, densidade de plantio. O que é a densidade de plantio? Quantas plantas por metro? Veja que nós temos o espaçamento entre linhas, que isso é a regulagem do equipamento, e plantas por metro, que é a calibração do equipamento. Então, regulagem, você regula para 40 centímetros, aí você vai calibrando quantas sementes você quer por metro. Veja aqui a diferença que a gente consegue de população, com espaçamento de 40 centímetros, 10 plantas por metro, ou seja, uma planta a cada 10 centímetros, eu tenho 200 mil plantas por hectare. Se eu colocar 18 plantas por metro, que vai dar lá uma planta a cada 5 centímetros, ia dar 20, a cada 6 centímetros, se eu colocar uma planta, uma população de 450 mil plantas por hectare. Então, essa população depende da cultivar, depende da cultura que você está trabalhando, depende da capacidade do seu solo, da qualidade do seu solo. Então, quando a gente compra uma semente, ela já vem dizendo o quanto que você tem que plantar por hectare. Qual que é a recomendação? Né? A gente sabe que hoje tem bastante agricultura, semeadura em taxa variável, aonde consegue pôr mais sementes em determinados pontos da propriedade mais produtiva. Mas vejam que muita gente não sabe que os sacos de semente você não compra, você compra por total de semente. Veja aqui essa foto, ó. 60 mil sementes. O peso, 17,28, às vezes você pega o outro saco lá, 15, mas o que te importa é isso aqui, ó, 60 mil sementes. Mas por que tirou 60 mil? De onde veio esse número? É o suficiente para plantar 1 hectare. Então, via de regra, o saco de semente é para plantar 1 hectare, ou valores inteiros de 1 hectare. Por exemplo, aqui, ó, 60 mil sementes é o que você vai plantar 1 hectare para esse híbrido de milho. Né? Então, aqui, ó, o peso não importa. Quando você chega lá para comprar, você fala assim, eu quero tanto saco de sementes, por quê? Eu vou plantar 1.000 hectares, eu quero 1.000 sacos de semente, porque cada saco é para plantar 1 hectare, certo? Então, o peso em embalagem de sementes é o menos importante. O importante é o número de sementes que tem dentro daquele saco. O ideal, já que eu falei ali atrás do espaçamento, depende da umidade do solo. Solos que conseguem reter mais água, conseguem ter um plantio mais próximo uma planta da outra. Por quê? Porque diminui a competição. Mesma coisa com a fertilidade do solo mais ricos em nutrientes, você consegue uma maior densidade de plantio, porque diminui a competição porque tem nutriente disponível para todas as plantas, você pode plantar mais junto. E a arquitetura foliar da cultivar. Veja aqui,
folhas inclinadas e folhas horizontais. É quase que já perceptível, né, o que eu quero dizer, que se uma planta tem a arquitetura das folhas eretas para cima, eu posso juntar uma planta com a outra. As plantas com a folha mais abertas, eu tenho que separar uma da outra. Agora, isso já vem determinado. Quando você compra cultivar, ela já diz qual que é a densidade de plantio. Aqui, por exemplo, ó, um rótulo de um cultivar de milho, aonde ela diz exatamente todas as características da semente, todas as características favoráveis da planta, época de semeadura. Veja aqui que interessante, ó. Veja aqui, cada região, esse híbrido, BRS 284, ele é recomendado, aqui, ó, região 102, 103 e macro-região 2. Então, vem aqui, ó, região 102 está aqui, ó, região 103 está aqui. Região 301, 302, 303, 401, aqui, ó, 301, 302, 303 e 401. Então, veja que esse híbrido é recomendado para essa região aqui, ó, pega São Paulo, Paraná, Santa Catarina, um pedaço de Minas, um pedaço do Goiás. Cadê a Bahia? Posso plantar na Bahia? Bahia não está aqui. Posso plantar nesse canto aqui de Minas? Aqui não posso. Essa cultivar não é recomendada para cá. E ela é recomendada para esse pedaço aqui do Centro-Oeste, pegando São Paulo, Mato Grosso do Sul, e um pedacinho do Mato Grosso e Goiás. Eu não posso plantar esse híbrido aonde ele não é recomendado. E, mesmo estando nessa região, ele não é a mesma recomendação de plantio para todas elas. Que nem veja aqui, ó, região, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, 301. Qual que é a região 301? Essa aqui que eu estou mostrando aqui, ó, região 301. Para essa região, período preferencial de plantio é de 5 de outubro a 10 de novembro. Essa é a melhor época de plantio desse pedacinho aqui do Brasil. Em amarelo, posso plantar, ela até tolera. Em vermelho, eu não posso plantar, por exemplo, em 30 de novembro. E cadê? Só estou aqui. Essa cultivar para essa região aqui, 301, né, que é o exemplo que eu estou dando, esse pedacinho aqui, ó, posso plantar de setembro a novembro. Porém, novembro até dia 25. E setembro depois do dia 25. Então, eu não posso plantar em outubro não posso plantar em agosto, não posso plantar em junho, em julho, porque essa cultivar não é recomendada para essa época. Então, a cultivar, ela tem exatamente aquela recomendação de plantio para aquela região. E a densidade que eu vinha falando, né? Eu dei um zoom aqui nessa parte de baixo do rótulo aqui. Veja aqui, plantas por metro por fileira, região 102, região 103. Então, veja que para cada região eu tenho uma densidade de plantio, região 301, região 302. Veja aqui, ó, nessas regiões aqui, ó, 301, 302, 303 e 401, eu posso pôr até 20 plantas por metro. Nessa região 102, no Paraná, eu posso pôr 12 plantas do metro, até 500 metros de altitude. Então, veja o grau de especificidade que eu tenho para cada semente. Então, veja, altitude, ou seja, se eu vou plantar em áreas mais altas ou em áreas mais baixas. Em cada região, de cada estado, qual a densidade de plantio que eu tenho. Ou seja, vocês veem que o grau de especificidade é muito grande. Então, o plantio é algo bem minucioso, bem detalhado. É claro, se eu tenho uma irrigação, tudo isso que eu tô dizendo não se aplica, porque não se aplica assim no sentido de esperar chuva. Eu posso plantar em outra época, eu devo respeitar só as sementes daquela região. Mas quando eu tenho irrigação, eu consigo essa alternância aí das datas, dos períodos, tá? Então, veja que eu devo respeitar a recomendação. Valor cultural de uma semente, já que nós estamos falando de semente, o que é o valor cultural? O quanto que aquela semente germina bem e o quanto que ela é pura. Poder de germinação é o quanto sementes que conseguirão de peso, contaminação naquele lote de sementes, né? Então, veja assim, o que eu mais quero?
que uma planta tenha alto poder de germinação, ou seja, se eu planto 100 sementes, eu quero ter 100 plantas. Eu planto 200 sementes, eu quero ter 200 plantas. Isso é um alto poder de germinação. E o grau de pureza é, se eu comprei 10 quilos de semente, eu quero 10 quilos de semente. Eu não quero 9 quilos de semente, 10 quilos e 1 quilo de casca, 1 quilo de semente de erva daninha, 1 quilo de outra cultivar. Eu quero uma coisa pura. Comprei 10 quilos daquele cultivar, eu quero 10 quilos, não quero 9,5 e meio de outras coisas, impurezas. Então, isso chama valor cultural de uma semente. O teste de germinação, ele já vem feito, ele está no Renascem, por isso que eu volto a dizer a importância de sementes certificadas com registro da semente, porque os testes de germinação já são prontos, já são feitos e são garantidos. Você pode reivindicar, lógico que tem toda uma metodologia, mas se você compra uma semente que te garante 95% de germinação, se você não tiver esse 95% de germinação, você pode devolver essa semente, você liga para a empresa, eles te mandam um técnico lá, se não foi falha sua, se você não plantou na época errada, do jeito errado, com a máquina errada, profundidade errada, não fez nada errado, e ela não germinou o quanto que ela garantia no rótulo, eles te devolvem, eles te reembolsam, eles te dão outra semente, ou paga a produção que você deixou de ter. Então, os testes de germinação são feitos pelas empresas, são seguidos, e tem a germinação mínima, né, que o Ministério da Agricultura, o Renascem, determina, que tem que ter um mínimo de germinação de 90% para ser uma semente. Então, tem todo um controle. O teste de germinação as empresas fazem, pode ser no papel, pode ser em caixa, pode ser areia, você semeia. Então, aqui tem as normas brasileiras me fugiu o nome do, do das metodologias, eu já lembro já. Me fugiu. Tem dentro do Ministério da Agricultura, tem os critérios de análise, a regra de RAS, regra de análise de semente. Lembrei. Tem a RAS, que é a regra de análise de semente, que é determinado oficialmente quais são as metodologias de fazer teste de germinação daquela semente, né? Para cada cultivar, para cada espécie, cada cultura, tá? Mas, via de regra, é assim, você semeia 100 sementes e conta o quanto de planta normal nasceu. Aí você divide o número de planta normal pelo número de sementes semeadas, faz vezes 100. Por exemplo, você semeou 90 sementes, germinaram 90 plantas, você tem uma germinação de 90%. Simples assim. Como que eu semeio? Tem a metodologia, em papel, aí você coloca em local apropriado para germinação, em câmeras de BOD, em estufas de germinação, ou você coloca em caixas de vidros, ou até em areia, todos esses três substratos, a regra de análise de semente permite que seja feito, né? Então, deve seguir uma metodologia oficial para fazer o teste de germinação. Não vale eu fizer um teste lá no quintal de casa, tem uma regra oficial para fazer, né? Então, é isso. Semeei 6 sementes, germinou 90, tem 90% de germinação. E pureza do lote, veja aqui, ó, essa é a semente pura, que é mistura, isso eu não quero, uma semente, sim, tá louca, eu não quero. Então, o que é feito? É feito separação minuciosa em laboratório, aonde separa a semente pura e contaminante. O que é o contaminante? Ó, veja que tem casca, tem galho, tem semente de outras espécies, tem embrião, tem um monte de coisa aqui. Então, como é que determina a pureza? Você põe uma quantidade, por exemplo, você coleta 100 gramas de amostra, pesou 100 gramas de amostra, você retira tudo que não é semente. Pesa o que não é semente, divide o que não é semente pela semente, multiplica por 100. Então, aí você consegue enxergar o valor cultural de um lote de sementes. Então, a formulinha é essa, valor cultural, é a porcentagem de germinação vezes a porcentagem da pureza, que nós acabamos de ver como faz, né? Já vimos como que faz o teste de germinação, já vimos como faz o teste de pureza. Então, faço germinação vezes pureza, divido por 100, eu tenho o valor cultural dessa semente. Por exemplo, tem um lote que tem 60% de pureza e 85% de germinação. Então, faço lá 85 vezes 60 dividido por 100, tem um valor cultural de 51, que é baixíssimo. Por quê? 60% de pureza. Então, muitas vezes eu encontro uma semente dessa barata. Eu vou lá
na revenda de sementes, ele fala, eu tenho uma semente aqui, ó, custa metade da outra. Por quê? Podem procurar que ela tem baixa pureza ou baixa germinação, o valor cultural é baixo, né? Então, veja aqui, ó, tem um lote que tem 90% de pureza e 95% de germinação. Qual que é o valor cultural dela? 86%. Então, veja que nem só a germinação precisa ser alta, nem só a pureza precisa ser alta. Tem que ter alta pureza e alto poder de germinação para ter um alto valor cultural. E aí, acima de 90%, o valor cultural é excelente. Então, isso as empresas têm que garantir. Isso aqui vem escrito na embalagem. Tá vendo aqui, ó? A gente vai comprar aqui uma semente dessa. Olha lá, germinação mínima, 80%. Pureza mínima, 99%. Então, o produtor está te garantindo, o produtor, o sementeiro, ele daqui, ó, validade de teste de germinação, até dezembro. Então, tem um teste de germinação, geralmente é válido por, se eu não me engano, por um ano. Então, ele garante uma germinação de 80%. Se não der, ele é obrigado a te reembolsar. Claro, ele vai verificar se você fez o plantio da maneira correta, não é tão simples assim. Falou, não germinou, eu quero que você me pague. Então, vai virar meio de vida, né? Mas o produtor, o sementeiro, ele é obrigado a garantir esses critérios de qualidade. Aqui, ó. Então, esse saco aqui tem 79% de valor cultural. 80 vezes 99, eu tenho de 79. Certo? Tratos culturais na lavoura de grãos. Basicamente, é fazer uma adubação de cobertura, a irrigação e o controle fitossanitário. Trato cultural é tudo que você faz depois do plantio até chegar na colheita. Então, esse intervalo entre que você plantou e até você colher, você tem que tratar. Que tipo de trato? Principalmente adubar, irrigar e controle fitossanitário. O que é o controle fitossanitário? Praga, doença e todo tipo de praga, né? Planta daninha, roedor, inseto, que é o controle fitossanitário. A adubação de cobertura, ela é feita nas primeiras semanas depois da germinação, por quê? Plantas, culturas anuais, geralmente elas são muito exigentes em nitrogênio, e nitrogênio, vocês já viram na disciplina de fertilidade do solo, que o nitrogênio ele não pode ser aplicado em altas dosagens, porque ele volatiliza, você perde volatilização da amônia, ela vira vapor, ela se perde. Então, tem um limite, vamos dizer, se você tem que aplicar 60, 120 quilos de N, recomendo que você faça 3 aplicações de 40 quilos, porque a sua perda por volatilização da amônia é bem menor. Então, isso chama adubação de cobertura. Você faz uma adubação, por exemplo, que é a que mais se utiliza de nitrogênio, você faz uma adubação no plantio, junto com a semente, você põe a semente e o adubinho ali do lado da semente. Mas esse adubo não é o suficiente para a planta completar todo o ciclo. Se eu colocar todo esse adubo no plantio, eu vou perder. Então, eu coloco uma parte no plantio, vamos dizer, um terço no plantio, o outro terço eu ponho logo nas primeiras semanas de germinação, dou mais um tempo e reforço mais uma dosagem. Então, lavoura de grãos, via de regra, utiliza uma adubação de cobertura. Controle fitossanitário, obrigatoriamente deve existir, controlar a invasora, fazer o controle de praga e fazer o controle de doenças. E o MIP, que é o manejo integrado de pragas, né? Que é aquele onde deixa a utilização do produto químico lá para o final. Primeiro a gente tenta os outros tipos de controle, né? Cultural, físico, biológico, tem muito sucesso, controle biológico, para depois abrir mão e lançar mão do uso de produtos químicos, né? Mas o controle fitossanitário, o trato cultural, o controle sanitário deve haver do plantio até a colheita, porque senão você vai perder a sua produção, né? As plantas, veja que voltamos lá naquele rótulo daquela semente PRS 284, veja que temos plantas com cultivares com diferentes reações a doenças, né? Por exemplo, essa aqui, ó, ela é resistente a cancro da haste, a mancha e a podridão da haste. E ela é suscetível ao mosaico, ao vírus da necrose, ao nematóide e ao nematóide de cisto. Ou seja, por que eu tenho que ter esse tipo de informação? Se a minha área tem alta incidência, todo ano, por exemplo, eu vejo muito mosaico,
eu tenho que procurar uma cultivar que tem resistência ao mosaico. Se a minha área tem muita incidência do vírus, eu não vou plantar uma cultivar que é suscetível. O que é suscetível? Ao contrário de resistente. Não, ele é resistente ou ele é suscetível. Se eu tenho muito vírus no mosaico na minha área, eu não vou plantar uma variedade que seja fácil de pegar o vírus e morrer. Eu tenho que pôr uma variedade, uma cultivar resistente. Então, veja que isso aqui também está lá no rótulo da sua semente, quando você vai comprar. E, enfim, chegamos na colheita, né? Então, o que nós estamos falando, fomos seguindo todos os critérios, né? Desde lá do preparo do solo, chegamos agora na colheita. Quando eu colho? Depende do grau de maturidade e do teor de umidade do meu grão. Claro, a finalidade de uso, né? Se o milho é para pipoca, se o milho é para silagem, se o milho é para grão, para farelo, cada um tem a sua umidade ideal. Se o milho vai para o armazém ou se vai para o silo, a umidade é diferente, né? Então, depende basicamente da maturidade e do teor de umidade. Eu não colho, isso aqui nós vamos falar dentro de cada cultura, quando na próxima aula da soja, do milho, do algodão, nós vamos ver que cada cultura tem o seu ponto de colheita, dependendo do estágio de desenvolvimento fisiológico e do que está diretamente relacionado com o teor de umidade do grão. Então, o meu segredo para a colheita é o teor de umidade do grão. Eu não colho nem muito seco, por quê? Muito seco, eu danifico, o grão fica seco, o grão é quebradiço, ele se perde, ele quebra e fica lá, todo quebrado, no solo. E o grão muito verde, eu já comentei hoje, lá atrás, que é difícil de ser colhido, tem muito dano físico, danifica na hora que você vai arrancar do pé e a hora que entra no sistema de trilha para fazer a debulha da semente, se está muito verde, prejudica, se está muito seco, tem a quebra. Então, tem um ponto ideal, às vezes é 10%, às vezes é 14% teor de umidade de uma semente. Então, nós vamos detalhar quando eu falar de cada uma das culturas, vocês vão ver qual que é o grau de umidade e entra a fase de pós-colheita, que é o beneficiamento, a secagem e o armazenamento, tá? Como eu disse, a secagem, ela deve ser feita para baixas porcentagens. Eu colhi com 18, quero chegar no 14. Eu não vou colher com 30 para chegar no 10, e o meu lucro vai todo embora na secagem, que é um processo caro e necessário, quando o teor está muito alto, tá? Então, desde que atingiu a umidade ideal, ficam armazenados em grandes armazéns, em grandes galpões, claro, com temperatura e umidade controlada. E, para finalizar, a gente sempre tem que lembrar da adubação, né? Eu estou falando dos tratos culturais, né? Então, eu falei qual é a necessidade dos tratos culturais e, claro, não podemos deixar de falar das necessidades de cada cultura de nutrientes, né? Cada cultura tem a sua recomendação de nutriente, aonde o teor é ótimo, desfavorável, enfim. Tem aí a adubação, que quando eu também falar dentro de cada cultura, eu vou dizer um pouquinho mais sobre a adubação, porque não existe receita de bolo para todas as cultivares, para todas as espécies, para todas as lavouras, né? É assim que aduba. Não, cada uma tem a sua característica que nós vamos falar ao decorrer da disciplina. Feito, pessoal. Então, a gente termina por aqui a nossa aula e eu fico disponível. O que vocês tiverem de dúvida, vocês podem me procurar no decorrer aí dos dias da semana. Tá ok, pessoal? Um abraço e até a próxima.